Contei aos meus filhos mimados que eles perderiam sua herança a menos que colocassem suas vidas em ordem. Ei pessoal, sou pai e empresário de sucesso. Tenho minha própria empresa há quase 30 anos e me saí muito bem. Minha esposa e eu estamos casados há 29 anos e temos 2 filhos adultos, Caleb, de 28 anos, e Maya, de 26. Meus pais me deixaram uma herança substancial quando faleceram, o que em parte me permitiu construir meu negócio até onde ele está hoje. Então digamos que estamos financeiramente confortáveis. Essa herança não é apenas uma quantia de dinheiro, estamos falando de uma quantia que muda vidas e que nas mãos erradas, poderia ser facilmente desperdiçada. Minha esposa e eu sempre acreditamos no valor do trabalho duro. Não viemos de famílias ricas e construímos nossa vida do zero. Queríamos dar aos nossos filhos oportunidades que não tivemos, mas estou começando a sentir que talvez tenhamos exagerado. Acho que é por isso que estou aqui. Preciso de alguns conselhos. Meus pais eram bem de vida, não extremamente ricos, mas estávamos bem. Quando faleceram, me deixaram uma herança substancial, principalmente em imóveis, porque eram bem baratos na época. No entanto, não toquei nesse dinheiro até ter ganhado o meu próprio. Queria provar a mim mesmo e talvez a eles, mesmo depois de terem partido, que eu poderia me virar sozinho. Então dediquei meu suor e lágrimas para construir meu negócio do zero e agora ele está indo muito bem. Minha esposa e eu sempre vivemos confortavelmente e garantimos que Caleb e Maya tivessem tudo o que precisavam enquanto cresciam. Eles frequentaram as melhores escolas, tiveram todas as oportunidades e nunca precisaram lutar como eu, mas aqui é onde as coisas ficaram complicadas. Assim que comecei a ganhar dinheiro de verdade, quis dar aos meus filhos a vida que eu não tive. Eles frequentaram as melhores escolas, usaram as melhores roupas e nunca quiseram por nada. Criamos fundos fiduciários para eles quando nasceram. Então, quando completaram 21 anos, tinham mais dinheiro em suas contas do que eu naquela idade. Caleb e Maya cresceram em um mundo completamente diferente do meu. Eles nunca tiveram que trabalhar em empregos de verão ou se preocupar em pagar pela faculdade. Agora, são adultos vivendo desses fundos fiduciários, sem empregos reais ou ambição. Eles estão vivendo em sua própria bolha, completamente desconectados do mundo real. Sempre tive a esperança de que ao envelhecerem, eles quisessem fazer algo de si mesmos, mas isso não aconteceu. Caleb passa seus dias saindo com amigos e gastando dinheiro em brinquedos chamativos, enquanto Maya está envolvida nesse estilo de vida de influenciadora, tentando construir uma marca em torno de si mesma sem nenhuma substância real. Ambos são mimados, preguiçosos e honestamente, bullies. Eles nunca tiveram que lutar por nada e isso transparece. Eu amo meus filhos, mas vê-los assim é frustrante. É como se eles não entendessem o valor de nada porque nunca tiveram que conquistar nada. Minha esposa, abençoado seja seu coração, é mais paciente do que eu. Ela continua me dizendo que eles vão descobrir isso eventualmente, mas não tenho tanta certeza. E é por isso que finalmente decidi tomar as rédeas da situação. Tudo veio à tona em um jantar em família algumas semanas atrás. Minha esposa e eu estávamos conversando sobre nossos planos de aposentadoria, nada muito sério, apenas jogando algumas ideias sobre o que poderíamos querer fazer quando nos afastássemos dos negócios. Caleb e Maya, previsivelmente, não estavam interessados na conversa até que mencionei que precisaríamos decidir como lidar com a herança. De repente, eles estavam atentos. Levantei a ideia de eles eventualmente assumirem o negócio, mas eles rejeitaram imediatamente. Caleb riu e disse que não queria desperdiçar sua vida trabalhando e Maya fez algum comentário sarcástico sobre como ela está ocupada demais com sua carreira para pensar nisso. Eu podia sentir meu sangue fervendo. Perguntei a eles o que planejavam fazer com suas vidas e eles basicamente deram de ombros. Caleb disse que não precisava trabalhar porque o fundo fiduciário era suficiente. Maya disse que estava construindo sua marca, seja lá o que isso signifique. Aquele foi o momento em que percebi o quão perdidos eles estavam, que meu maior erro talvez tenha sido dar a eles muito, cedo demais. Quando eu tinha a idade deles, já estava me esforçando ao máximo para ganhar a vida. Eu estava em canteiros de obras ao raiar do dia, aprendendo o ofício desde o início. Meus filhos, por outro lado, parecem contentes em se recostar e viver da riqueza da família, sem nenhuma ambição de criar seu próprio sucesso. Tentei explicar que a vida não se resume a aproveitar o que você recebeu, mas eles não estavam ouvindo. Eles deixaram claro que não tinham intenção de trabalhar em um emprego de verdade ou contribuir para a sociedade de forma significativa. Era como falar com uma parede. Depois do jantar, não conseguia parar de pensar nisso. Meus filhos são adultos, mas estão agindo como adolescentes mimados. Não conseguia me livrar da sensação de que eu os havia falhado de alguma forma. Passei anos construindo algo que poderia sustentá-los pela vida toda, mas em vez de apreciá-lo, eles estão apenas tomando tudo como garantido. Algo precisava mudar e rápido. Na manhã seguinte, sentei-me com minha esposa e disse a ela o que estava pensando. Precisávamos impor limites, ou nossos filhos acabariam como adultos inúteis e sem propósito. Ela não ficou entusiasmada a princípio. Como eu disse, ela é mais paciente do que eu, mas acabou concordando que algo precisava ser feito. Então, no próximo jantar em família, disse a Caleb e Maya que estava mudando os termos de sua herança. A partir de agora, eles não receberiam um centavo a menos que mantivessem empregos de verdade por pelo menos 2 anos. E por empregos de verdade, quero dizer trabalho em tempo integral que não esteja conectado aos negócios da nossa família, com um salário de alguém que não seja nós. Nada de implorar por um cargo ou pedir favores aos nossos amigos. Eles precisavam encontrar seu próprio caminho. A expressão em seus rostos foi impagável. Caleb realmente bufou.
como se não pudesse acreditar que eu estava falando sério e Maya apenas me encarou como se eu tivesse criado uma segunda cabeça. Expliquei que isso não era negociável. Eles poderiam se esforçar e provar que poderiam se virar sozinhos ou poderiam dar a Deus a herança. Caleb foi o primeiro a reagir. Ele bateu o garfo na mesa e disse que era injusto eu estar segurando o futuro deles como refém. Maya, que nunca fica para trás, entrou na conversa dizendo que eu estava tentando arruinar suas vidas porque não entendia o mundo moderno. Minha esposa tentou mediar, sugerindo que talvez pudéssemos encontrar um meio termo, mas me mantive firme. Disse a eles que isso era para o próprio bem deles, mesmo que não pudessem ver isso agora. Caleb e Maya não ficaram por muito tempo depois disso. Ambos saíram furiosos, gritando sobre como eu estava arruinando tudo. Minha esposa apenas me olhou, como se não tivesse certeza se deveria estar brava ou orgulhosa. Disse a ela que não estava fazendo isso para ser cruel, eu só queria que eles crescessem, mas mesmo enquanto dizia isso, me perguntava se estava cometendo um grande erro. As consequências daquele jantar foram imediatas e intensas. Caleb e Maya não falaram conosco por uma semana, o que é bastante incomum, considerando quanto eles geralmente dependem de nós para tudo. Minha esposa estava dividida entre me apoiar e querer apaziguar as coisas com as crianças, mas no final ela ficou do meu lado. Ela concordou que eles precisavam de um alerta, mesmo que fosse duro. Quando Caleb finalmente ligou, não foi para se desculpar. Em vez disso, ele queria discutir. Disse que eu estava sendo irracional e que esperar que ele encontrasse um emprego de verdade era prepará-lo para o fracasso. Disse-me que eu não entendia o quão difícil era para a geração dele, como o mercado de trabalho era diferente agora e como ele não deveria ser forçado a fazer algo apenas para provar um ponto. Eu ouvi, mas não recuei. Disse a ele que todo mundo precisa começar de algum lugar e que se ele levasse seu futuro a sério, encontraria uma maneira de fazer isso funcionar. Maya adotou uma abordagem diferente. Em vez de me confrontar diretamente, ela tentou passar por sua mãe. Disse a minha esposa que ela estava sendo solidária com sua marca e que eu estava prejudicando sua carreira ao forçá-la a aceitar um emprego que ela não queria. Minha esposa, abençoada seja, tentou ser diplomática, mas acabou dizendo a Maya que ela precisava parar de depender de nós e começar a construir algo por conta própria. Nenhum dos dois aceitou bem. Caleb nos acusou de estarmos desatualizados, enquanto Maya insistiu que estávamos sabotando seu sucesso. Ambos ameaçaram nos cortar de suas vidas, o que, francamente, pareceu um tapa na cara, mas não recuamos. Dissemos a eles que isso não era negociável e que eles precisavam provar que poderiam se virar sozinhos se quisessem herdar qualquer coisa de nós. Agora estamos em um impasse. Minha esposa está tentando manter a paz, mas as crianças não estão cedendo. Eles deixaram claro que acham que estamos sendo irracionais e não têm vergonha de nos dizer isso. Parte de mim se sente culpada, como se talvez eu tivesse pressionado demais, mas outra parte de mim sabe que essa é a coisa certa a fazer. Eles precisam aprender a se sustentar sozinhos, mesmo que isso signifique que fiquem bravos conosco por um tempo. Então, eu sou o idiota por dar esse ultimato aos meus filhos? Quero o que é melhor para eles, mas também não quero afastá-los. Fui longe demais ou esse amor duro é exatamente o que eles precisam? Atualização 1 a 1 mês depois que postei sobre a situação com meus filhos, as coisas ficaram ainda mais complicadas. Caleb e Maya, ainda furiosos com meu ultimato, decidiram envolver a família. Eles foram direto aos meus sogros e até entraram em contato com alguns dos meus primos, reclamando de como estavam sendo tratados injustamente. Não demorou muito para que eu começasse a receber telefonemas e mensagens de texto de vários membros da família, alguns dos quais eu não falava há meses, todos querendo opinar sobre a situação. Meus sogros foram os primeiros a ligar. Eles estavam preocupados, é claro, e queriam entender o que estava acontecendo. Meu sogro, que sempre foi um pouco mole, achou que eu estava sendo muito duro e que talvez eu devesse pegar leve com as crianças. Minha sogra, por outro lado, apoiou mais minha decisão. Ela viu em primeira mão como Caleb e Maya se tornaram mimados e está preocupada que se continuarmos facilitando para eles, nunca aprenderão a se defender sozinhos. Então meus primos começaram a opinar. Um deles, que é mais como um irmão para mim, disse que entendia de onde eu vinha, mas alertou que eu poderia estar pressionando Caleb e Maya demais. Ele me lembrou que nossa geração foi criada com valores diferentes e que talvez eu precisasse ser mais compreensivo com as pressões que os jovens enfrentam hoje. Outro primo, que é um advogado de sucesso, me acusou abertamente de tentar controlar a vida dos meus filhos e disse que eu deveria simplesmente deixá-los descobrir as coisas por conta própria, mesmo que isso signifique que eles fracassem. Apesar das opiniões divergentes, me mantive firme. Expliquei a todos que perguntaram que não se tratava de controlar a vida de Caleb e Maya, mas de garantir que eles tivessem as habilidades e a mentalidade para ter sucesso por conta própria. Eu não estava pedindo que eles se tornassem CEOs da noite para o dia, apenas para mostrar que podiam manter um emprego e contribuir para a sociedade. Eu sabia que não seria fácil para eles, mas acreditava que era necessário. Previsivelmente, Caleb e Maya não aceitaram isso deitados. Caleb, sempre o mais rebelde dos dois, decidiu abrir um negócio. Ele afirmou que iria entrar no day trading porque leu online sobre pessoas fazendo fortuna com isso. Ele investiu todas as suas pequenas economias nisso, mas em poucas semanas ficou claro que ele estava muito além de sua capacidade. Ele perdeu quase tudo e então teve a coragem de me ligar pedindo mais dinheiro para investir. Eu disse a ele que não,
que esse não era o tipo de trabalho de que eu estava falando. Ele desligou na minha cara e não conversamos muito desde então. Maya tomou um caminho diferente. Ela começou a ir a todos esses eventos de networking que, pelo que posso dizer, são apenas festas onde eles bebem coquetéis e falam sobre suas marcas. Ela alegou que estava fazendo contatos importantes que ajudariam a construir sua carreira, mas eu sabia mais. Era apenas outra maneira de evitar o trabalho de verdade. Quando perguntei a ela como esses eventos estavam se traduzindo em oportunidades reais, ela ficou na defensiva e me acusou de não acreditar nela. Eu disse a ela que acreditava em trabalho duro, não em fingir. Neste ponto, está claro que ambos estão tentando encontrar brechas no meu ultimato. Eles querem a herança sem ter que se esforçar e é frustrante vê-los perder tempo com esses esquemas mal elaborados, mas por mais que doa vê-los lutar, não vou recuar. Com o passar das semanas, Caleb e Maya começaram a ligar cada vez menos e quando faziam, as conversas eram geralmente acaloradas. Ambos tentaram nos fazer sentir culpados, minha esposa e eu, dizendo que estávamos abandonando-os e que eles não podiam acreditar que estávamos dispostos a arruinar nosso relacionamento por causa de dinheiro. Caleb chegou ao ponto de dizer que estava pensando em nos cortar completamente se não voltássemos atrás. Minha esposa ficou com o coração partido, mas eu podia ver que ela também estava começando a ver as coisas da minha maneira. Ela sempre foi a pacificadora, mas até ela estava começando a ficar frustrada com as atitudes deles. Nós dois sabíamos que não se tratava apenas de dinheiro, era sobre o futuro deles e não podíamos deixá-los continuar nesse caminho. Ainda assim, não era fácil ouvir nossos filhos ameaçarem cortar relações conosco, especialmente quando tudo o que queríamos era que eles tivessem sucesso por conta própria. Em um ponto, Maya tentou virar alguns de nossos amigos contra nós. Ela disse a eles que estávamos sendo irracionais, que não entendíamos o mercado de trabalho moderno e que estávamos preparando-a para o fracasso. Alguns de nossos amigos, particularmente aqueles que tinham filhos da mesma idade, simpatizavam com ela, o que só complicou as coisas. Começamos a receber conselhos não solicitados de pessoas que não tinham ideia do que realmente estava acontecendo e parecia que o mundo inteiro estava de repente envolvido no drama da nossa família. Apesar de tudo isso, minha esposa e eu mantivemos o curso. Sabíamos que ceder agora apenas reforçaria o comportamento que estávamos tentando corrigir, mas foi difícil, muito difícil, e eu não pude deixar de me perguntar se estávamos fazendo a coisa certa. Para tornar as coisas ainda mais reais para Caleb e Maya, decidimos reduzir suas mesadas mensais. Até agora, eles recebiam uma quantia bastante generosa de nós a cada mês, que usavam para tudo, desde aluguel até compras extravagantes, mas se estávamos falando sério sobre eles aprenderem a se sustentar sozinhos, isso tinha que parar. Também cancelamos os cartões de crédito vinculados às nossas contas. Se eles quisessem continuar vivendo da maneira que viviam, teriam que encontrar uma maneira de pagar por isso eles mesmos. A reação foi imediata. Caleb ligou furioso, dizendo que estávamos tentando levá-lo à falência. Maya enviou um longo e-mail emocional nos acusando de sermos insensíveis e dizendo que ela não sabia como iria sobreviver sem nosso apoio. Minha esposa e eu lemos juntos e embora fosse difícil vê-la tão chateada, sabíamos que esse era o empurrão que eles precisavam. Respondemos dizendo a ela que isso fazia parte do crescimento e que estávamos confiantes de que ela poderia resolver isso se realmente tentasse. Pela primeira vez, eles estavam enfrentando a realidade de fundos limitados. Caleb não podia mais pagar seus hobbies caros e Maya teve que reduzir sua vida social. Ambos estavam com raiva, magoados e confusos, mas só podíamos esperar que este fosse o ponto de virada. Era uma abordagem de amor duro, mas acreditávamos que era a única maneira de fazê-los entender. Então, o que você acha? Estamos indo longe demais ou isso é exatamente o que eles precisam? Estou firme na minha decisão, mas definitivamente está afetando nossa família. Agradeceria a qualquer conselho ou insight que você possa oferecer. Atualização 2 a 6 meses depois. Olá pessoal, obrigado por todo o apoio e conselhos que vocês nos deram nos últimos meses. Tem sido uma jornada difícil, mas achei que era hora de atualizá-los sobre o que está acontecendo desde meu último post. Em primeiro lugar, quero dizer que levei a sério algumas de suas sugestões, especialmente aquelas sobre equilibrar o amor duro com o apoio emocional. Então, aqui está o que está acontecendo. Vamos começar com Caleb. Depois da nossa última grande briga, ele desapareceu por um tempo. Ele não retornava às ligações e quando conseguimos falar com ele, estava claro que ele ainda estava furioso com toda a situação. Eu sabia que ele estava passando por um momento difícil, mas também sabia que ele precisava resolver as coisas por conta própria, então demos espaço a ele. Cerca de 2 meses após o ultimato, Caleb finalmente percebeu que não podia continuar vivendo com o pouco que restava de suas economias, sem renda e sem nosso apoio. Ele foi forçado a procurar um emprego. No começo, ele tentou se candidatar a cargos bem remunerados em áreas nas quais não tinha experiência, mas quando isso não deu certo, ele teve que reduzir suas expectativas. Eventualmente, ele conseguiu um emprego em uma fábrica local. Não era glamouroso e definitivamente não era o que ele queria, mas era um emprego de verdade, com horário de verdade e um salário de verdade. As primeiras semanas foram difíceis. Caleb reclamava constantemente do trabalho físico, dos madrugões e da monotonia do trabalho. Ele odiava cada minuto e fazia questão de que soubéssemos disso, mas minha esposa e eu continuamos apoiando-o, incentivando-o a persistir e lembrando de que todos precisam começar de algum lugar. Lentamente, quero dizer lentamente mesmo, ele começou a se ajustar. Ele começou a se orgulhar do seu trabalho e embora nunca admitisse isso para mim, eu podia dizer que ele estava começando a ver o valor no que estava fazendo. Ele está na fábrica há cerca de 4 meses embora ainda não seja o emprego dos seus sonhos. Ele não fala mais em desistir todos os dias.
Ele até começou a economizar um pouco do seu salário, algo que nunca fez antes. É um pequeno passo, mas é um progresso e estou orgulhoso dele por ter perseverado. É claro que ele ainda não chegou lá completamente, mas estou vendo lampejos da pessoa que sempre soube que ele poderia ser. Agora, sobre Maya. Sua jornada foi um pouco diferente, mas não menos desafiadora. Depois que cortamos sua mesada e cancelamos seus cartões de crédito, ela tentou manter as aparências por um tempo. Ela ainda postava nas redes sociais sobre sua vida fabulosa, mas era óbvio que as coisas estavam começando a desmoronar nos bastidores. Eventualmente, Maya percebeu que não podia continuar fingindo que tudo estava bem. Os eventos de networking secaram quando as pessoas perceberam que ela não estava realmente em posição de oferecer nada de valor em troca e a festa deixou de ser divertida quando ela não podia mais acompanhar o ritmo do grupo. Foi um despertar difícil para ela e por um tempo, ela pareceu perdida, mas então algo interessante aconteceu. Um dos contatos que ela fez em um evento de networking mencionou uma vaga de nível básico em uma empresa de marketing. Não era nada divertido e definitivamente não era o estilo de vida de influenciadora que ela estava buscando, mas era um emprego. Depois de alguma persuasão e muito incentivo da minha esposa, ela se candidatou e conseguiu o cargo. As primeiras semanas foram difíceis para ela também. Maya não estava acostumada a responder a ninguém e teve dificuldade em se ajustar à estrutura e aos prazos do trabalho. Ela nos ligou mais de uma vez em lágrimas, frustrada com seu chefe ou sobrecarregada com o trabalho. Mas como com Caleb, continuamos apoiando-a, lembrando-a de que isso fazia parte do crescimento. Com o tempo, ela começou a se encontrar. Ela está na empresa há cerca de 3 meses e embora ainda não esteja amando, está começando a ver o valor no que está fazendo. Ela até mencionou fazer alguns cursos para aprimorar suas habilidades, o que é um grande passo para ela. Com Caleb e Maya agora trabalhando, as coisas começaram a mudar em nossa família. Nossas reuniões familiares, antes tensas e estranhas, lentamente se tornaram mais relaxadas. Ainda há algum estresse. Caleb e Maya não estão exatamente entusiasmados com suas novas realidades, mas também há uma sensação de alívio. Minha esposa e eu tentamos estar lá para eles o máximo possível, sem ceder ou salvá-los, e acho que eles estão começando a apreciar isso. Curiosamente, Caleb e Maya começaram a se unir por causa de suas experiências compartilhadas no mercado de trabalho. Eles sempre foram próximos, mas isso é diferente. Eles estão conversando sobre seus empregos, compartilhando histórias sobre suas dificuldades e até dando conselhos uns aos outros. É bom vê-los se apoiando em vez de apenas depender de nós para tudo. Nossa família também começou a mudar de opinião. Os parentes que inicialmente criticaram nossa decisão estão começando a ver os benefícios. Eles notaram as mudanças em Caleb e Maya e até comentaram sobre como eles parecem muito mais maduros. Minha esposa e eu ainda temos nossos momentos de dúvida, mas, no geral, estamos nos sentindo mais confiantes de que fizemos a coisa certa. Não vou mentir, ver meus filhos lutando tem sido difícil. Houve momentos em que questionei se tomei a decisão certa, mas vê-los lentamente começando a entender as coisas tem sido gratificante à sua própria maneira. Eu sei que eles ainda não estão fora de perigo, mas estão progredindo e isso é tudo que posso pedir. Então é assim que as coisas estão agora. Eu sei que essa jornada ainda não acabou e que haverá mais desafios pela frente, mas estou me sentindo cautelosamente otimista. Obrigado novamente por todos os conselhos e apoio. Tem sido inestimável enquanto navegamos por essa situação complicada. Manterei todos vocês informados se houver alguma atualização importante. Enquanto isso, qualquer ideia sobre como podemos continuar a apoiar Caleb e Maya sem mimá-los seria muito apreciada. Atualização 3. Um ano depois. Olá pessoal, estou de volta com outra atualização. Faz cerca de um ano desde que tudo isso começou e eu queria compartilhar onde estamos agora. Em primeiro lugar, quero agradecer a todos que acompanharam nossa história e ofereceram conselhos. Tem sido um ano desafiador, mas também de crescimento para todos nós. Recentemente, tivemos uma grande reunião de família para discutir como as coisas estavam indo. Caleb e Maya estavam lá, junto com minha esposa e foi a primeira vez que todos nos sentamos juntos assim desde que todo o ultimato da herança começou. Não vou mentir, eu estava nervoso. Eu não sabia como eles reagiriam ou se estariam dispostos a falar sobre seu progresso, mas para minha surpresa, a conversa foi melhor do que eu esperava. Comecei dizendo a eles o quão orgulhoso eu estava dos passos que eles deram no ano passado. Caleb continuou com seu trabalho na fábrica e embora não esteja exatamente apaixonado por ele, ele fez um progresso real. Ele desenvolveu uma forte ética de trabalho e seu chefe até me disse, através de um conhecido em comum, que Caleb tem feito um ótimo trabalho. Ele começou a economizar um pouco de dinheiro e está até considerando fazer algumas aulas noturnas para aprimorar suas habilidades. Maya, por outro lado, realmente começou a se encontrar no mundo do marketing. Ela ainda está na mesma empresa, mas assumiu mais responsabilidades e até liderou alguns pequenos projetos. Ela começou a falar sobre seu trabalho com um senso de orgulho, algo que eu nunca tinha ouvido dela antes. Ela também se matriculou em alguns cursos online para aprofundar seus conhecimentos e está começando a ver o valor de progredir em vez de esperar que tudo venha facilmente. Conversamos sobre as condições da herança novamente, apenas para garantir que todos estivéssemos na mesma página. Reafirmei que as condições ainda eram válidas, em 2 anos de trabalho real e consistente antes que eles pudessem acessar sua herança. Tanto Caleb quanto Maya aceitaram isso sem discussão,
o que foi um grande alívio. É claro que eles não estão entusiasmados com isso, mas também não estão lutando contra isso como antes. Enquanto encerrávamos a conversa, algo inesperado aconteceu. Caleb mencionou que seu chefe estava conversando com ele sobre uma promoção. Não é um grande salto, mas significaria mais responsabilidade e um aumento no salário. Ele parece surpreso por estar sendo considerado, mas eu não. Eu vi as mudanças nele durante o ano passado e não estou chocado que seu trabalho árduo esteja sendo reconhecido. Ele ainda está descobrindo as coisas, mas pela primeira vez, ele está falando sobre seu trabalho em termos de uma carreira de longo prazo, não apenas algo que ele está fazendo para cumprir os requisitos da herança. Maya também tinha algumas novidades. Ela descobriu uma paixão real pelo trabalho que está fazendo em marketing, particularmente o lado criativo das coisas. Ela tem conversado com seu chefe sobre a possibilidade de passar para um cargo mais especializado e está até considerando voltar para a faculdade para obter um diploma em marketing. Essa é uma grande mudança em relação a Maya de um ano atrás, que estava mais focada em seus seguidores nas redes sociais do que em qualquer carreira real. Tem sido incrível ver essas mudanças neles. Ambos estão começando a encontrar seu próprio caminho e, embora ainda tenham um longo caminho pela frente, estão fazendo progressos que eu nunca imaginei serem possíveis um ano atrás. Um dos resultados mais inesperados e gratificantes de tudo isso foi a melhora na dinâmica da nossa família. Agora existe um senso de conexão genuína que não existia antes. Nossas conversas são mais profundas, mais significativas e menos sobre dinheiro ou coisas materiais. Caleb e Maya estão começando a nos ver não apenas como pais com bolsos cheios, mas como pessoas que se importam com seu futuro e sua felicidade. Também notamos que o relacionamento de Caleb e Maya um com o outro melhorou. Eles sempre foram próximos, mas sempre havia uma ponta de competitividade entre eles, alimentada por quem conseguia mais de nós ou quem podia viver o estilo de vida mais luxuoso. Agora eles estão se apoiando de maneiras que nunca fizeram antes. Eles até começaram a falar sobre trabalhar juntos em alguns projetos paralelos, combinando as habilidades práticas de Caleb com os talentos criativos de Maya. Ainda é cedo, mas é encorajador vê-los pensando em como podem se apoiar em vez de apenas confiar em nós. Essa experiência também aproximou minha esposa e eu. Tivemos que tomar algumas decisões difíceis como equipe, embora nem sempre tenhamos concordado em tudo. Aprendemos a nos comunicar melhor e a nos apoiarmos mutuamente nos desafios. Tem sido uma experiência de crescimento para nós dois, como pais e como parceiros. Então, Reddit, é aqui que estamos. Estou otimista quanto ao futuro, mas sei que ainda não estamos fora de perigo. O próximo ano será crucial, especialmente à medida que eles se aproximam da marca de 2 anos das condições da herança. Continuaremos apoiando-os da melhor maneira possível e manterei todos vocês atualizados sobre como as coisas progridem. Qualquer conselho ou pensamento sobre como manter esse impulso seria muito apreciado. Atualização 4. Atualização final. Olá pessoal, já se passaram 2 anos desde que vim aqui pela primeira vez em busca de conselhos e queria dar a vocês uma atualização final. Tem sido uma longa jornada e não posso expressar o quão grato sou por todo o apoio e sabedoria que vocês compartilharam conosco ao longo do caminho. Essa experiência tem sido desafiadora, mas também incrivelmente gratificante. À medida que nos aproximávamos da marca de 2 anos, havia uma sensação de expectativa na família. Caleb e Maya sabiam que as condições da herança estavam prestes a ser revistas e embora não dissessem muito sobre isso, eu podia dizer que estava em suas mentes. Ambos percorreram um longo caminho desde aquele jantar fatídico, quando estabeleci as regras, e eu estava ansioso para ver como eles lidariam com este teste final. Algumas semanas antes do prazo de 2 anos, tivemos outra reunião de família. Eu queria me sentar com Caleb e Maya, ouvir sobre suas experiências nos últimos 2 anos e conversar sobre o que vem a seguir. Minha esposa e eu estávamos nervosos, mas também esperançosos. Tínhamos visto tanto crescimento neles, mas também sabíamos que este era um momento crítico. Quando nos sentamos para a reunião, comecei reconhecendo quão longe eles chegaram. Caleb e Maya pareciam um pouco nervosos, mas eu podia ver um senso de orgulho em seus olhos. Eles sabiam que tinham trabalhado duro e eu queria ter certeza de que eles soubessem que reconhecemos e apreciamos isso. Caleb foi o primeiro a falar. Ele falou sobre seu trabalho na fábrica, como ele começou a vê-lo como mais do que apenas um meio para um fim. Ele foi promovido 2 vezes desde minha última atualização e embora ainda não seja a carreira dos seus sonhos, ele está começando a ver o valor do trabalho árduo e do progresso constante. Ele também começou a assumir alguns projetos paralelos, usando as habilidades que desenvolveu no trabalho para construir algo próprio. É claro que ele está pensando em seu futuro de uma maneira que nunca fez antes. Maya então compartilhou sua história. Ela ainda está na empresa de marketing, mas mudou para um cargo mais especializado, com foco em campanhas criativas. Ela também fez alguns cursos universitários em marketing e design e descobriu uma paixão real por seu trabalho. Maya sempre foi criativa, mas agora ela está canalizando essa criatividade em algo tangível, algo que pode levar a uma carreira real da qual ela se orgulha. Ela está orgulhosa do que conquistou e animada com o futuro. Depois que eles terminaram, minha esposa e eu compartilhamos nossos pensamentos. Dissemos a eles o quão orgulhosos estávamos de seu progresso, de como eles enfrentaram desafios e cresceram com eles. Falamos sobre a importância da jornada que eles fizeram e como isso os preparou para o que quer que venha a seguir. Então eu os surpreendi. Disse a eles que,
por causa do crescimento que vimos neles, estávamos aumentando sua herança. Expliquei que esta não era apenas uma recompensa por passar pelos 2 anos, mas um reconhecimento das pessoas que eles se tornaram. Eles ficaram chocados e acho que um pouco surpresos, mas principalmente gratos. Pela primeira vez, senti que eles realmente entendiam o valor do que estavam recebendo, não apenas o dinheiro, mas as lições que aprenderam ao longo do caminho. Então, onde estamos agora? Caleb e Maya estão em um lugar muito melhor do que estavam 2 anos atrás. Caleb continua trabalhando na fábrica enquanto constrói seus próprios projetos paralelos e está falando sobre a possibilidade de abrir seu próprio negócio algum dia. Maya está prosperando em sua empresa de marketing e está até considerando fazer um curso superior em tempo integral. Ambos cresceram muito e eu não poderia estar mais orgulhoso. Então é isso, minha despedida final. Obrigado por acompanhar nossa história e por toda a ajuda ao longo do caminho. Se há uma coisa que eu deixaria com vocês, não tenham medo de desafiar seus filhos, mesmo que seja difícil às vezes. As decisões mais difíceis levam ao maior crescimento. Boa sorte a todos vocês e espero que suas próprias jornadas como pais sejam tão gratificantes quanto a nossa.